Você já reparou como, às vezes, a vida parece fugir completamente do controle, por mais que você tente manter tudo no lugar? Você planeja, se esforça, calcula cada passo, mas as coisas simplesmente não saem como deveriam. É frustrante, não é? Você sente como se estivesse perdendo tempo, energia e aos poucos perdendo também a si mesmo, porque no fundo, quanto mais tenta controlar tudo, mais se prende, mais se desgasta e menos vive. A verdade é dura, mas libertadora. Enquanto você tentar controlar tudo, vai continuar perdendo a si mesmo. A necessidade de controle nasce do medo. Medo do imprevisível, do erro, do fracasso, do abandono. Desde cedo, a gente aprende que precisa estar no comando para se proteger. Você tenta prever as reações das pessoas, controlar o futuro, moldar o presente, garantir que nada fuja do roteiro. Mas a vida não é um roteiro. Ela é viva, imprevisível, mutável. E quanto mais você tenta controlá-la, mais ela te escapa pelos dedos, como areia. Em algum momento, você começou a acreditar que só teria paz quando tudo estivesse sob controle. Só que o controle é uma ilusão, porque não importa o quanto você se esforce, sempre vai existir algo fora do seu alcance. Uma palavra mal interpretada, um imprevisto, uma perda, uma mudança inesperada. E quanto mais você tenta evitar isso, mais se frustra, mais se desconecta de si. Você já percebeu como é cansativo viver tentando controlar o que os outros pensam, o que sentem, o que fazem? É como tentar segurar o vento. Você se consome tentando prever o imprevisível e no fim perde a leveza, porque o controle não te protege, ele te aprisiona. Ele cria uma prisão invisível onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Mas a vida começa a fluir de verdade quando você entende que não precisa controlar. Precisa confiar. Confiar que tudo tem um tempo, que há sabedoria no imprevisível, que nem tudo o que dá errado é um erro. Às vezes, é apenas o caminho te redirecionando para onde você realmente deveria estar. Carl Jung dizia que tudo o que resistimos persiste. E é isso. Quanto mais você tenta controlar, mais a vida te mostra o contrário, que o controle é o oposto da liberdade. Porque controlar é tentar forçar o rio a seguir a sua vontade, quando o rio já sabe o caminho. E o que te resta é aprender a fluir. Mas eu sei, abrir mão do controle assusta. Dá medo de cair, de perder, de não saber o que fazer. A mente grita, e se tudo der errado? Mas o que você ainda não percebeu é que mesmo tentando controlar tudo, o medo continua aí. O controle não elimina o medo, só o disfarça. E no fundo, é o medo que está no volante da sua vida. Você planeja tanto o futuro que esquece de viver o agora. Tenta evitar tanto a dor que se impede de sentir alegria. Se preocupa tanto em não errar que deixa de tentar. E quando percebe, já não está vivendo, está apenas sobrevivendo, esperando o momento em que finalmente tudo vai estar certo, quando, na verdade, nunca vai. Porque a vida nunca será 100% previsível, e é justamente isso que a torna real. O controle é uma forma de fuga. Você tenta controlar o externo porque tem medo de olhar para o interno. Tem medo de encarar o que sente, de reconhecer que há partes em você que não sabe lidar. E controlar o mundo é uma forma de tentar calar o caos dentro de si. Mas a paz não vem quando tudo está sob controle. Vem quando você aceita o que não pode controlar. Você não precisa entender tudo, nem resolver tudo agora. Às vezes, o melhor que pode fazer é confiar, soltar, respirar, porque a vida tem um jeito estranho, mas perfeito, de se encaixar quando você para de forçar. Quando você entrega, as coisas começam a acontecer naturalmente, sem o peso da ansiedade, sem a rigidez do medo. Mas o ponto de virada vem quando você percebe o quanto o controle te custa. Custa a leveza, custa o sono, custa o prazer de viver o momento, custa o riso espontâneo, a improvisação, a curiosidade, porque o controlador quer ter certeza de tudo, e a certeza é o oposto da vida.
A vida é movimento, é incerteza, é mudança. E se você tenta engessá-la, ela quebra. Você perde a si mesmo quando vive tentando evitar que algo saia do planejado. Porque aos poucos, você começa a se afastar de quem é para se tornar o que o medo quer que você seja. E o medo quer te manter seguro, mas a segurança total é uma prisão. A segurança absoluta mata a alma. Soltar o controle não é desistir, é confiar. É entender que a sua parte é o esforço, mas o resultado não depende só de você. Que existem forças maiores agindo e nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser vividas. Quando você solta, algo muda dentro. O corpo relaxa, a mente silencia, o coração respira. Porque controlar é viver em alerta. É estar sempre pronto para reagir, sempre com medo do próximo problema. É exaustivo. Soltar é o contrário. É escolher descansar na incerteza. Talvez você tenha aprendido que soltar é sinal de fraqueza, que quem não controla é ingênuo, é vulnerável. Mas a vulnerabilidade é justamente o que te conecta à vida, é o que te faz humano, e o controle é uma armadura pesada demais para ser carregada o tempo todo. No fundo, você sabe, não dá para controlar o que os outros sentem, nem o que pensam, nem o que fazem. Você só pode cuidar da forma como reage, da forma como se trata, da forma como se posiciona. E quando você muda isso, o resto começa a se transformar naturalmente. Mas é um processo, é um treino. Soltar o controle é como desaprender o medo, e isso leva tempo. Porque a mente vai tentar te sabotar. Vai dizer que se você relaxar, tudo vai desmoronar. Mas experimente, solte um pouco, confie um pouco. Você vai perceber que o mundo continua girando, mesmo quando você para de forçá-lo. O controle é o sintoma da falta de confiança. E a confiança nasce quando você percebe que, mesmo nos momentos em que tudo parecia desabar, algo dentro de você sempre deu conta, que você sempre sobreviveu, sempre encontrou um jeito. E isso significa que você pode confiar mais, em você, na vida, no tempo. A vida é feita de ciclos. Alguns precisam terminar para que outros comecem. E tentar controlar o fim de um ciclo é o mesmo que impedir a primavera de chegar, porque tem medo do inverno. A beleza no imprevisível, a cura no desconhecido. O clímax acontece quando você entende que o controle é a maior ilusão que existe, que você nunca teve o poder de controlar tudo, só acreditava que tinha. E é nesse momento, quando você aceita o que não pode mudar, que algo dentro se acalma. Porque a entrega é o oposto da resistência. E resistir dói, mas entregar liberta. Você começa a se reencontrar quando entende que não precisa saber de tudo, que pode viver mesmo sem certezas, que pode errar, cair, recomeçar. Porque o controle busca perfeição, mas a alma busca verdade. E a verdade é imperfeita, é humana, é viva. Então solta. Solta o passado que não volta, o futuro que ainda não chegou, as pessoas que já seguiram, as situações que você não pode mudar. Solta a culpa por não ter feito diferente, solta a vergonha por não ser o que esperavam. Solta o peso de ter que dar conta de tudo. Você não precisa. Tudo o que é seu por direito vai encontrar o caminho até você. Mas primeiro, é preciso abrir espaço. E o espaço só aparece quando você solta o que está tentando controlar. Quando você solta, o amor volta a fluir. A criatividade volta. A leveza retorna. Porque o controle trava o fluxo da vida. É como tentar segurar o vento dentro das mãos, impossível. Mas quando você abre as mãos, sente o vento passar e entende que ele nunca foi para ser preso, mas sentido. A verdadeira força não está em controlar, mas em confiar no que não pode ser controlado. Está em caminhar mesmo sem garantias. Está em saber que tudo tem um motivo, mesmo que agora você ainda não entenda. Enquanto você tentar controlar tudo, vai continuar se perdendo. Mas, quando você soltar, vai se encontrar. Porque é no soltar que você redescobre quem é sem as máscaras, sem a rigidez, sem o medo.
Você começa a perceber que o que te sustenta não é o controle, é a entrega. Então hoje, faça um teste. Escolha uma coisa que te causa ansiedade, que te faz querer controlar. E em vez de tentar resolver, apenas observe. Respire fundo e diga a si mesmo: eu confio. Confie que, de alguma forma, tudo vai se ajeitar. Porque vai. Sempre vai. Você não precisa controlar a vida para ser feliz. Precisa permitir que ela aconteça. E quando você permite, o imprevisível deixa de ser ameaça e vira aprendizado. Nos comentários escreva: eu escolho confiar. Que essa frase seja o seu primeiro passo para soltar o que te prende, porque a liberdade que você busca está do outro lado do controle. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui todos os dias a gente fala sobre como viver de forma mais leve, mais consciente e mais livre, porque a vida não é para ser controlada, é para ser sentida. Nos vemos no próximo vídeo.